Em carta, fóruns de EJA pedem aos candidatos prioridade à educação nas eleições de 2022. O Simpro, a exemplo da comunidade escolar e de diversos órgãos e segmentos ligados à educação, tem lutado contra a onda de retrocessos a que vem sendo submetida a educação de jovens e adultos. Importante instrumento de inclusão educacional, a EJA vem sofrendo do governo do Distrito Federal um desmanche da educação noturna e retroage às salas multisseriadas dos anos de 1970. Processos que têm destruído o segmento que é também um projeto de inclusão social. Tudo isto tem deixado centenas de estudantes de baixa renda sem o direito à educação pública. Em ano eleitoral, momento em que a população elegerá os representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara dos Deputados, Senado Federal, governos estaduais e da Presidência da República, os fóruns de EJA do Brasil, Movimento Nacional de Educadores, educandos, movimentos sociais, ONGs e movimentos sindicais que atuam em defesa do direito à educação das pessoas jovens, adultas e idosas, formularam uma carta que está sendo entregue a todos os candidatos, ressaltando sobre o cuidado com esta ferramenta educacional e com a educação como um todo. Confira abaixo a carta na íntegra. Carta dos fóruns de EJA às candidatos e candidatas ao Executivo e Legislativos nas eleições de 2022. Os fóruns de EJA do Brasil constituem um movimento nacional de educadores, educandos, movimentos sociais, ONGs, movimentos sindicais que atuam em defesa do direito à educação das pessoas jovens, adultas e idosas. Esse movimento se configura como um coletivo autônomo de independência política, afirmado nos princípios da justiça social e na defesa da democracia. Nós, dos fóruns de educação de jovens e adultos do Brasil, cientes do momento grave que vive a nação brasileira, solicitamos aos candidatos o compromisso na defesa da educação de jovens e adultos, diante da realidade em que vivem os 11 milhões de pessoas acima de 15 anos de idade que não foram alfabetizados e quase 70 milhões de jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica. Essa realidade não é resultado da falta de esforço ou de interesse da população pela educação. Faz parte do contexto de 33 milhões de pessoas que passam fome, 12 milhões de pessoas desempregadas, 40 milhões no trabalho informal, outras em várias formas de trabalho escravo. Enfim, essa realidade é resultado de um sistema capitalista que destrói a natureza, destrói o trabalho e destrói a classe trabalhadora, especialmente pessoas pobres, negras, mulheres, LGBTQIA+, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, povos das águas e florestas, itinerantes, do campo, excluídas nos diferentes espaços das cidades, pessoas com deficiência e privadas de liberdade. Para enfrentarmos essas desigualdades sociais, raciais e educacionais que atingem a classe trabalhadora no nosso país, apresentamos para os candidatos a necessidade de defenderem o que já foi afirmado no artigo 208 da Constituição Federal,
que observa a responsabilidade do Estado no tocante à educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Brasil, 1988. Sabendo que a concretização desse propósito passa por cumprir a Lei 9394 de 1996, especialmente na prescrição do artigo 37, que elucida: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Redação dada pela Lei número 13.632 de 2018.